Olá, galerinha do quarto ano. Tudo bem com vocês, pessoal? Espero que sim. Estamos aqui para realizarmos juntos mais uma aula de História. E nós iremos realizar na aula de hoje, da página 230 até a página 236, tá certo? Estaremos iniciando aí um novo capítulo que trata sobre a chegada dos portugueses. Após a explicação, a tia vai estar explicando as atividades de hoje, tá certo? Então, pessoal, na página 230, o capítulo inicia falando que os povos nativos dos territórios brasileiros são os indígenas, que foi o que nós aprendemos no capítulo 1, lembram? Que os primeiros povos que povoaram as terras brasileiras foram os indígenas, e logo após é que vieram os portugueses, né? Posteriormente chegaram os portugueses, que são o tema deste capítulo. No Conversa Vai, os portugueses chegaram às terras que tempos depois formariam o nosso país por meio das navegações. Então eles vieram aí através desses grandes navios, as navegações. Você sabe quando isso ocorreu? Como você acha que se deram as relações entre portugueses e indígenas? Então é o que nós vamos aprender também na aula de hoje, como foi que isso ocorreu, como aconteceu aí a relação dos portugueses com os indígenas que já estavam lá nas terras, se foi uma relação boa, se foi uma relação de conflito, é o que nós iremos aprender hoje também. Na 231 temos o Conversa Vem. Portugal foi o reino que colonizou as terras brasileiras após a chegada de seus navegadores. Para quem não conhece, colonizar significa povoar, certo? Responda: as terras brasileiras estavam despovoadas antes da chegada dos portugueses? Sim ou não? O que é que vocês acham? E vocês podem responder aí nas linhas. Iniciando o assunto de hoje, nós vamos falar agora sobre a chegada dos portugueses. No dia 22 de abril de 1500, uma expedição marítima liderada pelo português Pedro Álvares Cabral chegou ao local onde atualmente se localiza a cidade de Porto Seguro, na Bahia, como vocês estão vendo aí na imagem. Isso aí aconteceu em 1500. Uma das primeiras medidas tomadas pelos portugueses foi fixar uma cruz no chão. Fazer isso era um costume para dizer a todos os outros reinos que a terra, a partir daquele momento, pertencia a eles. Depois de permanecer por 10 dias em terras brasileiras, a esquadra de Cabral seguiu viagem rumo à Índia, deixando alguns de seus homens para conhecer melhor as terras e os habitantes. 30 anos mais tarde, em 1530, o rei de Portugal enviou outros portugueses, dessa vez para morar no Brasil, em uma tentativa de garantir a posse definitiva da terra. Então, pessoal, em 1500 foi chegado aí essa expedição marítima pelos portugueses, que quem liderava era Pedro Álvares Cabral, certo? Como vocês podem observar aí na imagem. E uma das primeiras medidas que os portugueses, quando chegaram, eles realizaram foi fixar uma cruz no chão. Essa cruz no chão representava aí que a partir daquele momento, aquela terra ali pertencia a eles. Então eles permaneceram lá por 10 dias nessas terras brasileiras e seguiram aí viagem rumo à Índia. Mesmo seguindo essa viagem rumo à Índia, eles deixaram alguns de seus homens para conhecer aquela terra e os habitantes. 30 anos mais tarde, o rei de Portugal enviou outros portugueses, só que dessa segunda vez foi para que eles pudessem morar lá no Brasil e pudessem tentar tomar posse definitivamente daquelas terras. Então, na imagem aí vocês estão observando o desembarque, né, o momento em que Pedro Álvares Cabral chegou em 1500 em Porto Seguro. Na página 232, pessoal, nós temos o Para Saber Mais. A obra de Oscar Pereira da Silva representa o desembarque dos portugueses no continente americano, onde atualmente se encontra o estado da Bahia. Essa obra aqui que nós acabamos de observar, viu, pessoal? Voltando. Oscar Pereira da Silva
nascida em 1865 e falecida em 1939, dedicou-se a pintar quadros sobre temas e figuras importantes da história do Brasil e principalmente de São Paulo. O período em que Oscar Pereira da Silva viveu foi um período de construção de uma identidade brasileira em que vários artistas, pintores e poetas se dedicavam a temas da história nacional. Então, aí uma informaçãozinha a mais sobre esse pintor Oscar Pereira. Temos o Mão na Massa, que daqui a pouco a tia vai explicar. Vamos para a página 233. Vamos falar agora sobre as primeiras impressões das novas terras. Então tem o RA aí, para quem tiver interesse, pode estar dando uma conferida. Pero Vaz de Caminha foi um nobre português que esteve na esquadra de Pedro Álvares Cabral, que chegou no Brasil em 1500. Ele trabalhava, Pero Vaz de Caminha, como escrivão, um funcionário responsável por escrever relatos para o rei. Então este aí, ó, a primeira imagem, a segunda, no caso, né? Do homem aí é o rei Dom Manuel I. Foi para ele que Pero Vaz de Caminha escreveu relatando que os navegadores haviam encontrado novas terras. As primeiras impressões sobre as terras brasileiras e seus habitantes foram relatadas em uma carta. Ó, nessa carta aí que está sendo representada na imagem. Certo? Então, Pero Vaz de Caminha, ele fez esse relato através dessa carta. Por isso que essa carta é considerada uma importante fonte histórica para a história. E essa carta, pessoal, ela está localizada, guardada lá na Torre do Tombo, em Lisboa, Portugal. Então, é uma carta que representa muito sobre a história. Após permanecer alguns dias nas terras brasileiras, uma das embarcações da esquadra voltou a Portugal para levar a carta de Pero Vaz de Caminha ao rei, esse rei aí que nós mostramos, certo? Então, Pero Vaz de Caminha, ele foi o escrivão, ele era responsável aí por escrever relatos e ele escreveu essa carta aí contando as impressões sobre as terras brasileiras e os habitantes. E essa carta, logo mais tarde, ela foi enviada para este rei aí, o Dom Manuel I. Na página 234, temos a continuidade. Quando os portugueses chegaram ao Brasil em 1500, Portugal era um reino. O governante de Portugal, Dom Manuel, era o rei. Os povos indígenas que viviam no Brasil estavam organizados de maneira diferente do reino de Portugal. Aqui não existia um governante único, como em Portugal. Cada grupo tinha o seu próprio líder. Pelo fato de os indígenas serem diferentes, não terem um rei e nem leis escritas, os portugueses acharam que os nativos eram selvagens e inferiores, pois não tinham nem rei nem lei. O que se iniciou como um encontro pacífico, com o passar do tempo e com a chegada dos colonizadores portugueses, transformou-se em uma relação marcada pelo conflito. Então, pessoal, os indígenas, eles viviam de maneira diferente dos portugueses. Os portugueses, né, eles tinham líder, e os indígenas, eles não possuíam leis, eles não tinham essa questão de rei, certo? Então, eles viviam de maneira diferente das pessoas do reino de Portugal. Certo? Os indígenas, eles não tinham um governante único. Igual a Portugal. Portugal possuía um único rei. Já os indígenas, cada grupo, cada tribo possuía o seu próprio líder. Não era um líder para todos os grupos, para todas as tribos. Era cada tribo com o seu próprio líder. Então, essas coisas, elas foram dando início a diversos conflitos entre os indígenas e os portugueses, que não viviam de maneira igual, eles viviam de maneiras diferentes. Então, olha, inicialmente os portugueses fizeram os indígenas trabalhar no corte das árvores de pau-brasil e no transporte da madeira para os navios. Muitos indígenas trabalharam para os portugueses. Em troca, eles recebiam ferramentas como facões, machados e alguns utensílios, como espelhos e roupas. Com o tempo, os indígenas não aceitavam mais trabalhar para os portugueses. Para os indígenas, o trabalho não tinha a função de acumular riquezas, como para os portugueses.
Os portugueses passaram a escravizar os indígenas para obrigá-los a trabalhar. Muitos povos indígenas fugiram dos colonizadores portugueses, saindo do litoral e se estabelecendo no interior da colônia. Então começou a ter esses conflitos, certo? E os portugueses fizeram os indígenas trabalhar para eles. Eles foram escravizados. A forma de trabalho dos indígenas era diferente dos portugueses. Os indígenas, eles trabalhavam para o seu próprio mantimento. E os portugueses, eles trabalhavam visando lucro, certo? Então, eles fizeram aí essa troca com os indígenas, onde eles deram ferramentas, certo? E vários utensílios. Então, com o tempo, né, de muito trabalho, os indígenas, eles não aceitaram mais trabalhar, certo? E os portugueses, eles passaram a escravizar os indígenas para obrigá-los a trabalhar para eles, para que eles pudessem dar lucro aos portugueses. E muitos povos e muitos indígenas, eles acabaram fugindo, certo? E se estabelecendo lá no interior da Califórnia. Como mencionamos na página anterior, as primeiras impressões sobre as terras brasileiras e seus habitantes foram reveladas por Pero Vaz de Caminha, escrivão da Esquadra de Cabral. Esta carta é considerada um importante documento da nossa história. Vamos conhecê-la? Então, por isso, pessoal, que ela é considerada muito importante, porque nela está descrito aí as primeiras impressões dessas terras brasileiras, dos povos que habitavam lá. Na página 235, nós temos o Mão na Massa também, que nós iremos realizar, certo? Na 236 tem a continuação, certo? E a gente vai finalizar essa parte explicativa aqui, certo, pessoal? Espero que vocês tenham compreendido sobre a chegada dos portugueses aqui nas terras brasileiras, sobre essa série de conflitos que marcaram aí os portugueses e os indígenas, certo? Espero que vocês tenham entendido esse assunto. Não é um assunto difícil. E agora nós vamos para as nossas atividades de hoje. Vamos voltar aqui na página 232. Temos aí o Mão na Massa. Quando os portugueses chegaram ao Brasil, onde eles desembarcaram? Em que data isso aconteceu? Nós falamos no início da aula, lembram? Os portugueses foram os primeiros a conhecer esses territórios ou já havia outros povos aqui? Quais? Quando começou de fato a colonização do Brasil? Então são questões, pessoal, acerca de tudo que nós acabamos de estudar. A próxima tarefa, nós vamos para a página 235, o Mão na Massa. A feição deles é serem pardos, um tanto avermelhados, de bons rostos e bons narizes, bem feitos. Andam nus, sem cobertura alguma. Parece-me gente de tal inocência que, se nós entendêssemos a sua fala e eles a nossa, seriam logo os cristãos, visto que não têm nem entendem crença alguma segundo as aparências. Eles não lavram nem criam, nem há aqui boi ou vaca, cabra, ovelha ou galinha ou qualquer outro animal que esteja acostumado ao viver do homem. E não comem senão deste inhame e dessas sementes e frutos que a terra e as árvores de si deitam. Esta terra, de ponta a ponta, é toda praia, muito formosa. Até agora não podemos saber se há ouro ou prata nela, ou se outra coisa de metal. Contudo, a terra em si é de muitos bons ares frescos. É graciosa, que querendo aproveitar, dar-se-á nela tudo. Então aí, pessoal, é um trecho tirado da carta escrita por Pero Vaz de Caminha, descrevendo aí essas terras brasileiras e os povos, certo? Então é uma parte da carta. No glossário tem os significados de algumas palavras. Feição quer dizer aparência física. Pardos, cor da pele dos indígenas, mais escura que a dos portugueses. Lavram, praticam agricultura. Criam, praticam criação de animais. E formosa quer dizer bonita. Então, sobre a leitura desse texto, dessa carta, vocês irão responder as questões, certo? Como Pero Vaz de Caminha descreveu fisicamente os indígenas? Ele descreveu como o físico dos índios. De acordo com ele, como os indígenas se vestiam, como era a religião praticada pelos indígenas.
De acordo com o escrivão português, quais animais não foram encontrados nas terras brasileiras? Qual era a alimentação dos indígenas? E de que maneira Pero Vaz de Caminha descreveu as terras brasileiras? Então, aí são questões que vocês vão encontrar as respostas no texto. Então, volta lá, relê o texto e vocês vão identificando as respostas, tá bom? Então, pessoal, estamos finalizando essa primeira parte da nossa aula, certo? Atividades aqui do livro grande. E para nós encerrarmos, nós iremos realizar mais 2 páginas nas fichas de atividades. Vamos lá? Então, finalizando aqui, pessoal, a nossa aula, vocês irão realizar as fichas de atividades nas páginas 121 e 122, ok? Sobre os assuntos que nós aprendemos sobre os povos indígenas. Na primeira questão, vocês irão encontrar as palavras que se relacionam aos povos indígenas. Então, vocês vão procurar aí no caça-palavras, palavras relacionadas aos povos indígenas. Depois, vocês irão produzir um parágrafo relacionando as palavras a seguir. Então, temos aí indígenas, comunidades, costumes, tradições, aldeias e histórias. Então, vocês vão criar esse pequeno parágrafozinho aí relacionando essas palavras, certo? Encaixando aí essas palavras, produzindo sentido, tá certo? Tem que ter sentido. E na página 122, leia as afirmações e escreva V para verdadeiras e F para falsas. Todos os grupos indígenas são iguais. Nas aldeias indígenas não há preocupação com a natureza. A solidariedade e a cooperação são muito importantes entre grupos indígenas. E a religiosidade indígena está ligada aos fenômenos da natureza. Então, temos aí 4 afirmações, quais delas são verdadeiras e quais delas são falsas. E na questão 4, vocês farão um desenho representando um indígena e um fenômeno da natureza, certo? Então, caprichem aí, pessoal. Então, pessoal, estamos finalizando a nossa aula de história de hoje. Espero que vocês tenham gostado, né, de aprender um pouco mais aí sobre os indígenas, sobre a chegada dos portugueses, os conflitos, certo? Obrigada pela atenção de todos. Realizem a tarefa, as tarefas. Tchau, tchau e até a próxima.